Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a fé é descrita como um salto no escuro. Será que isso é verdade? Pensando sobre isso, me deparei com um discurso do Papa João Paulo I, no qual ele cita o poeta romano Trilussa. Eis a poesia deste poeta. Aquela velhinha cega que encontrei na tarde em que me perdi no meio do bosque, disse-me: se o caminho não o sabes, vou acompanhar-te eu, que o conheço. Se tens a força de vir atrás de mim, de vez em quando te chamarei, até lá ao fundo, onde há um cipreste, até lá em cima, onde há uma cruz. Eu respondi: assim será, mas acho esquisito que me possa guiar quem não vê. A cega, então, pegou-me na mão e suspirou: caminha! Aquela velhinha cega era a fé. Como poesia é graciosa, como teologia defeituosa. Defeituosa porque, quando se trata de fé, quem nos guia é Deus. Por isso, não é correto dizer que a fé seja uma velhinha que conhece o caminho, mas é uma velhinha cega. De fato, se dissermos que a fé é cega, estamos acusando Deus de exigir de nós o sacrifício da razão. Crer não é uma atitude que nos cega, porque Deus quer que respondamos com todo o nosso ser, isto é, com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa liberdade, com os nossos sentimentos, também a nossa razão. A fé não faz dos católicos religiosos fanáticos, devotos intolerantes, exaltados e insensatos. Exatamente o contrário, é a própria natureza da revelação cristã, como proposta divina respeitosa e humilde, como convite desafiador e atraente, que reclama uma resposta integral, decidida, uma aceitação sensata e certa da parte do ser humano. A fé é uma resposta ao Deus que se comunica e nos propõe o seu projeto. Confiamos nele, porque ele não é uma velhinha cega que conhece o caminho, mas não o enxerga. Pelo contrário, o próprio Deus se fez nosso caminho para que possamos chegar até ele, a verdade e a vida. Trata-se de uma compreensão errada pensar que a fé exerça sobre as pessoas uma influência que as cega e as conduz a uma adesão fanática a um sistema de ideias absurdas. Quem crê, pensa e pensando acredita. Evidentemente, há muitas coisas na fé que causam dificuldade, pois a fé nos remete às realidades que transcendem o mundo das coisas, das evidências científicas, transcendem o mundo do utilitarismo redutivo, do imediatismo eficientista. Além disso, a fé nos chama a atitudes e comportamentos que nem sempre estão na moda e vão contra o senso comum do egoísmo. Em situações limites, a fé pode inclusive conduzir a pessoa a sacrifícios muito grandes, a renúncias de amores menores por um amor maior. Qualquer que seja a situação, os cristãos precisam sempre se explicar por que age assim, por que você não se enquadra, em suma, por que você crê. Essa cobrança não é necessariamente negativa, uma vez que o cristão deve responder também a si mesmo: por que creio? De fato, o cristão deve estar sempre pronto a dar razões da sua fé. O esforço de dar razões da sua fé nem sempre é uma empresa fácil, mas é ela que nos permite dialogar com os que não partilham as mesmas convicções. Trata-se de uma responsabilidade que faz o cristão dialogar, não para ter razão, mas para mostrar as razões. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo de conhecer melhor aquele em quem acredita e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior,
e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração. Mesmo que a fé não seja produto da razão, o mistério da encarnação revela que Deus vem ao encontro do homem e lhe fala como a um amigo, e não como um tirano que coage e que obriga a crer no absurdo. Se a revelação não é uma gnose, nem uma invenção mítica que adormece os anseios e as angústias do homem, mas a irrupção pessoal e amorosa de Deus na história para dar sentido às nossas esperanças e nossas lutas, é então coerente que a revelação possa ser apresentada aos homens de nosso tempo como algo sensato, como algo que pode ser crido, que haja motivo para crer e que a fé seja significativa para o ser humano. O cristão, portanto, sempre se pergunta se o conteúdo de sua fé é aceitável e inteligível e, ao mesmo tempo, se pode encontrar na história indícios que o ajudam a aceitar essa irrupção de Deus que deu origem a um novo ser e uma nova vida. Ele se pergunta também se é possível encontrar na revelação bases certas e suficientes para poder correr o risco da fé. Refletir sobre o motivo de crer significa, portanto, arrancar a fé do mundo do arbitrário, do absurdo, do subjetivismo. Crer tem uma coerência com a estrutura humana, racional e livre, e por isso tal ato pode passar pelo crivo da racionalidade concreta, histórica e prática. A fé supera a razão, mas não a destrói. A fé não é fruto da razão, mas o dom de Deus não paralisa a razão. A fé transcende a razão e, por isso mesmo, estimula a razão, a eleva e, em muitos casos, também a salva. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.